Ho cominciato a lavorare a Tex nel 1984, ma erano più di 10 anni che disegnavo fumetti e da ben 5 anni lavoravo con Sergio Bonelli, editore, al personaggio Mr. No. Sim, começou a desenhar Tex em 1984, mas 10 anos antes ele já desenhava outras coisas. E há 5 anos antes de Tex, ou seja, a partir de 79, ele já trabalhava na Bonelli fazendo Mr. No. Obrigado. Quindi disegnavo un personaggio ambientato in Brasile e non ero mai stato in Brasile. Desenhava um personagem cujas histórias eram ambientadas no Brasil, só que nunca havia passado pelo nosso país. Quale personaggi facevi? Sarebbe interessante di sapere quali personaggi disegnavi prima di Tex. E prima di Mr. No. E prima di Mr. No. Mi diceva Giulio Schneider appunto di raccontare anche quello che facevo prima di arrivare a Sergio Bonelli editore. In effetti, come molti autori della mia generazione, ho cominciato con fumetti erotici. Dopo però, curiosamente, ho fatto anche delle storie dei Fantastici 4 e dell'Uomo Ragno che venivano disegnate in Italia per l'editore Mondadori, e questo pochi lo sanno. Então, o primeiro trabalho que ele fez, como muitos desenhistas da geração dele, eram desenhos eróticos, não pornográficos, atenção, desenhos eróticos. Depois ele também fez Quarteto Fantástico, fez Homem-Aranha, que nos anos 70 eram produzidos na Itália e publicados pela editora Mondadori. Però il mio lavoro principale è cominciato quando sono entrato alla casa editrice Bonelli. E a questo proposito vorrei dire questo, cioè io non avevo mai disegnato fumetto western, fumetto di cowboy, perché avevo sempre fatto personaggi moderni. Anche Mr. No, che era ambientato negli anni 50, era un personaggio moderno. A grande virada realmente foi na Bonelli, porque antes de chegar na Bonelli ele nunca havia desenhado faroeste. E começou fazendo o Mr. No, que ambientado nos anos 50, não era assim tão antigo, é uma coisa moderna. Então a primeira experiência dele com faroeste foi Tex. E avevo anche molti timori perché non conoscevo bene l'ambiente. Voi dovete sapere che disegnare western presuppone una grande capacità di documentazione, di studiare molto l'ambiente, perché è un mondo che non esiste più. Quindi bisogna studiare gli abiti, le armi, le città, i cavalli soprattutto. Era un impegno molto, molto difficile. Ele tinha um pouco de preocupação, até medo quando começou, porque tinha medo do ambiente do faroeste. Afinal de contas, ele nunca viveu no Velho Oeste. Mas para poder desenhar Tex, teve que se documentar bastante, estudar muita coisa, ver muitos livros para poder entrar no personagem e poder desenhar uma coisa que ele nunca viu, porque o Velho Oeste não existe mais. E quindi la mia prima storia è stata piuttosto difficile. Io allora mi sono avvalso dell'aiuto in pratica del più grande disegnatore di Tex, secondo me, di tutti i tempi, cioè io ho guardato molto le storie del mio amico e collega Giovanni Ticci, che è stato il mio maestro. Grazie a lui ho potuto cominciare a lavorare. Solo dopo ho studiato un mio stile e un mio studio dell'ambiente, ma questo insomma all'inizio mi ha aiutato molto. Sim. No seu início, a primeira história, ele recebeu a ajuda de ninguém menos que Giovanni Ticci, que era o seu ídolo de infância e depois virou seu amigo, que o ajudou bastante para poder começar. Mas depois aí ele passou a trilhar um caminho próprio, diferenciando-se daquele que ele considera o seu mestre até hoje. Ok. Alguém? Senti Giulio, siccome penso che nessuno mi farà una domanda, allora la faccio io a me stesso. E allora, chi è Tex in Italia? Questa è la domanda. Bravo. Quem é Tex a na cui Itália? potrei rispondere. Allora, volevo dire che forse Tex è il personaggio di maggiore successo, o uno dei personaggi di maggiore successo del fumetto occidentale, cioè lasciamo stare il Giappone. Credo che in Italia Tex abbia raggiunto un livello di vendite, mi pare, di 50 milioni di libri e di albi.
Então, Luca Raffaelli, como jornalista, diz que suspeita que já que ninguém vai fazer pergunta para ele como é que desenha Tex, então ele mesmo, como jornalista, se coloca uma pergunta: quem é Tex? Hoje, na Europa, apesar sendo europeu, Tex atingiu um gibi que atingiu um dos maiores sucessos em nível mundial, mas no mundo ocidental, tirando o Japão, tirando os mangá, em todo o mundo ocidental, onde maior sucesso. E campeão de vendas na Itália. Nós aqui no Brasil quase não fazemos ideia, mas Tex chega atualmente a vender 50 milhões de exemplares por ano, entre livros e gibis. Uno dei momenti fondamentali della storia di Tex è stato il momento in cui Sergio Bonelli, l'editore, ha capito che Galleppini da solo non poteva continuare a disegnare tutte le storie di Tex. E in questo caso, nella storia del fumetto, ci sono due possibili scelte da fare. Quella di chiedere ad altri disegnatori di copiare il disegnatore che ha inventato il personaggio, oppure scegliere una diversa politica dicendo a ciascun disegnatore di seguire il proprio stile. E l'idea vincente di Sergio Bonelli è stato proprio di scegliere questa seconda politica editoriale. Em síntese, chegou um momento em que Galep não podia mais desenhar tudo sozinho, era muito trabalho, e Bonelli chegou num dilema. O que eu faço agora? Chamo novos desenhistas, peço que copiem o estilo de Galleppini, ou peço para que novos desenhistas deem a sua própria versão do personagem, sem, porém, desnaturar o personagem, né? E por sorte Bonelli optou por este segundo caminho, de solicitar, convidar desenhistas que pudessem fazer Tex, cada um do seu jeito. In Italia abbiamo un secondo personaggio molto importante del fumetto che si chiama Diabolik. Io non so se Diabolik è mai stato pubblicato in Brasile. Negli anni 70 e 80. Ecco, in Diabolik, per esempio, chi disegna il personaggio si deve adattare a quello stile. Bisogna avere un pubblico maturo, intelligente, perché capisca un Tex disegnato da un autore che ha uno stile completamente differente da un altro. Fabio Civitelli prima ha nominato Giovanni Ticci, suo maestro, ma che disegna in maniera completamente diversa da lui, peraltro. E Ticci fu molto criticato, fu aspramente criticato dai lettori tradizionali di Tex all'inizio, perché vedevano un mondo molto diverso da quello di Galleppini, lo trovavano molto americano, e quindi per molto tempo Sergio Bonelli ha dovuto, come dire, rispondere alle critiche di chi vedeva snaturata la figura del personaggio. Perfeito. Luca deu o exemplo do Diabolico, um personagem italiano que saiu aqui no Brasil nos anos 70 até o começo dos anos 80. Na Itália ele sai até hoje, é um sucesso, é o segundo personagem mais antigo depois de Tex. Porém, para se desenhar Diabolic, os desenhistas devem praticamente copiar o material original, deve seguir rigorosamente um estilo. Já com Tex, o leitor é que é inteligente o suficiente para captar que cada Tex diferente, feito por um desenhista diferente, ainda é o mesmo Tex. Quando o Tite começou a desenhar, depois de Galleppini, isso nos anos 60, num primeiro momento ele recebeu muitas críticas, que alguns leitores disseram, mas acostumados com Galleppini já há quase 20 anos, que não era possível que um profissional que desenhava muito no estilo americano desenhasse Tex, seria uma coisa totalmente differente. Adesso la particolarità sta nel fatto che lui è allievo di Ticci, ma Ticci è il disegnatore più impressionista, meno preciso nei segni che ci sia nella scuola di Tex, mentre Fabio è il più attento ai dettagli, il più realista di tutti, cioè sono figli di una stessa scuola ma sono completamente differenti. Sarà un fratellato. E la grandezza di Tex adesso è proprio
nella capacità di far convivere insieme stili completamente differenti. Sì. Civitelli foi uma espécie de aluno de Tite, aprendeu como se faz tex com Tite. E Tite, na definição do Luca, é um desenhista impressionista menos preciso que pode existir, ao contrário do ex-aluno que chegou ao nível de mestre, que é o Fábio, que faz uns desenhos detalhadíssimos. L'ultima frase che hai detto? Che la grandezza del text sta proprio in questa possibilità di mostrare tanti stili. Sim. Uma das riquezas do texto é justamente essa possibilidade que o autor permite, de vários autores mostrarem cada um o seu próprio estilo. Sempre diferente, mas como ele disse antes, sempre e ainda é text. Facciamo parlare qualcosa? Sim, para qual dos dois? Para os dois? Começa para quem quiser. Tá, o seu nome é? Luan. Poderia, por favor, só repetir a pergunta, desculpe? Como é trabalhar numa grande editora como a Bonelli? Allora, è molto importante. Io ho un passato molto variegato, ho fatto tantissime cose prima di arrivare alla Sergio Bonelli editore. Ho disegnato tanti fumetti, ho lavorato per l'illustrazione dei libri e per la pubblicità. Lúcio Filippucci, antes de chegar a Bonelli, antes de chegar a Tex, ele desenhou muitos quadrinhos, fez muita coisa, ilustrou livros. Só depois chegou aos gibis da Bonelli. E dopo tutto questo percorso molto lungo, arrivare a lavorare per la casa editrice Bonelli è come approdare in un porto sicuro. Sim, depois de trabalhar com muita coisa sempre incerta, chegar a trabalhar na Bonelli, uma das maiores, se não a maior da Itália, é como chegar a um porto seguro. La particolarità della casa editrice Bonelli è che, pur essendo una casa editrice popolare, tra virgolette, quindi proponendosi a un grandissimo pubblico, riesce a proporre un prodotto molto di qualità, estremamente di qualità, quindi a livello anche proprio d'autore, tra virgolette. Que a Bonelli, sendo uma editora dirigida a publicações populares, uma editora popular consegue produzir material de qualidade tal que poderia ser definido como gibis de autor, sendo sempre um produto popular, e acrescento, barato. E quindi noi autori che lavoriamo per la Bonelli abbiamo la grande soddisfazione di lavorare su grandi storie che hanno anche un grandissimo pubblico. Uma das satisfações deles, autores, é trabalhar com um grande personagem e que chega a um grande público. Essa é uma grande satisfação. Sim. Posso aggiungere una cosa? Eu quero acrescentar. Posso aggiungere Sim, che chiederlo a due vecchie volpi come Lucio e Fabio è così. Lavorare alla Bonelli è naturalmente per un autore di fumetti in Italia un punto di arrivo, è ovvio. Ma se si chiede a un autore che per la prima volta si accinge o ha disegnato Tex, io vi assicuro che non solo, se è sincero, dice di aver avuto una grande paura disegnando le tavole di Tex, ma addirittura che spesso quella paura si vede pure sulla tavola, si può proprio vedere
che c'è come il braccetto del tennista che ha paura di vincere, perché arrivare a Tex significa arrivare in un luogo pericoloso, in un luogo pubblico dove il minimo dettaglio può essere scoperto da tutti gli appassionati che guardano i minimi particolari, che stanno lì a scrutare il naso del personaggio, il polsino della camicia, e soprattutto sui blog del web ci sono critiche spaventose. Quindi Ok. Luca disse o seguinte: se pergunta para duas raposas velhas como Lúcio e Fábio o que é desenhar Tex, para eles é o topo da carreira. Mas se pergunta a um desenhista novo, que é novo na profissão e de cara chega a Tex, ele diz que tem medo. E esse medo se vê no trabalho deles, sobressai do trabalho esse medo. E trabalhar com Tex na Itália, principalmente, é perigosíssimo, porque sendo uma instituição nacional, se o gibi vai à banca e um leitor observa que aquele desenhista fez o nariz do Tex diferente, no dia seguinte ou no mesmo dia os blogs explodem de crítica em cima da editora, que aquele desenhista não sabe fazer Tex, um botão fora de lugar, um nariz torto. E eu faço um parênteses aqui para colocar a situação. Tex na Itália é instituição. Para um italiano, você pode falar mal, fazer piada, pode falar o que você quiser, mas não fale mal da mama, do carro dele e de Tex, que é chamar para briga. Diciamo, a sostegno di quello che dice Luca, posso raccontare la mia storia personale. Io disegnavo Martin Mister e l'ho disegnato per tanti anni. A un certo punto Bonelli, un po' scherzando, un po' no, mi fece la proposta di disegnare il gigante di Tex, lo speciale. E io feci finta di essere un po' tonto e di non capire. E ho portato avanti questa commedia per almeno 1 anno e mezzo, 2. Poi ho dovuto cedere perché Bonelli cominciava a togliermi il saluto, e però alla fine ho dovuto cedere, ma ho fatto molta resistenza proprio per quel motivo che diceva Luca. Bom, Lúcio desenhava Martin Mister, sempre envolvido com Martin Mister. Quando o Bonelli o convidou para fazer o gigante de Tex Seminoles, ele começou a tremer, ficar zonzo, começou a fugir, passou mal, depois de 1 ano e pouco não tinha mais escapatória e teve que se entregar. Um trabalho difícil. Ma che até hoje piace moltissimo, mi piacerebbe fare molte altre storie. Sì, Tex chiaramente ci si affeziona. All'inizio c'è la difficoltà del western, quindi i cavalli, le selle, le armi. Superato questo primo momento, dopo si entra nel mondo di Tex, che è un mondo non propriamente western al 100%, è un western un po' modificato, modificato un po' alla Tex, diciamo, e dopo appunto ti affezioni ed è tutto molto più facile, ecco. Dipende molto anche dalle storie che si vanno a disegnare, però. O primeiro momento, primeira razão de preocupação para um autor recém-convidado é justamente ter a ver com o faroeste, que a gente não vive no faroeste. Então desenhar cavalo, celas, armas é uma dificuldade muito grande para o desenhista. Mas depois, aos poucos, ele entra no mundo de Tex, no faroeste de Tex, que não é exatamente aquele faroeste de 100 e passa anos atrás, é um faroeste um pouco diferente, um faroeste de Tex. Mas depois que o desenhista consegue entrar no mundo do Tex, veste a roupa e vai em frente. Tinha levantado o braço lá? Posso chiedere di fare un applauso ai 2 disegnatori di Tex, perché se loro fanno un applauso si scalda l'atmosfera. Sim, eu nunca pede um aplauso aos 2 desenhistas. Sì. Dá para ver que o Luca
é jornalista entendido de tex, justamente porque é um apaixonado de tex. Então, se alguém depois quiser tirar prova e falar mal de tex perto dele, nós já vamos descobrir. O seu nome, por favor? André, diga lá. Projeto autoral de tex ou qualquer coisa? Sim. Muito como autor de tex. Quem acha que no momento que ele se elabora, ele fala uma coisa personal e autoral. Come vi si sentirete fare quella cosa? E come pensate che il pubblico voglio dire? Allora, è una domanda molto interessante, perché in realtà ci sono due possibilità per un disegnatore che vive con tex da 25 anni. Una possibilità è considerare tex il lavoro e poi fare delle cose personali con altri editori e altri fumetti. L'altra possibilità è fare delle cose d'autore in tex e con tex. Io ho scelto da subito questa seconda possibilità. Cioè non ho progetti diversi rispetto a tex. Bom, até aqui, as opções que ele tinha pensando em projetos pessoais seria de fazer uma coisa de autor, chamado na Itália uma coisa autoral, fora de tex, ou tentar fazer um projeto pessoal de tex, con tex. In effetti il 2010 e il 2011 sono stati degli anni molto importanti per me, perché oltre al fatto di essere stato chiamato a realizzare un tex speciale come Lucio, cioè un texone, di cui poi potrò mostrarvi alcune pagine, ho lavorato a due progetti di tex, ma non di fumetti di tex. Nel 2010 è uscito un mio libro di illustrazioni sul mondo di tex. E nel 2011 è uscito un romanzo di tex per Mondadori, sempre con delle mie illustrazioni. 2010, 2011, 2 anos especiais com tex. Durante esse período, o Fábio está desenhando o tex gigante que vai sair no ano que vem. E em 2010 e 2011 também ele se envolveu com 2 projetos pessoais com tex, envolvendo tex. Em 2010, um livro ilustrado de tex, ou seja, com ilustrações que ele fez em tamanho grande e textos feitos por uma outra pessoa. E agora, em 2011, saiu na Itália o Romance de Tex. É um livro onde o próprio Tex conta a sua história de vida, desde que estava no rancho até depois quando virou o cowboy que todos conhecemos, com um final que não vou contar porque possivelmente vai sair no Brasil esse livro. E o final é interessantíssimo. Fábio está mostrando alguns dos desenhos, depois ele vai mostrar com prazer lá fora, como nós combinamos, as ilustrações dele para esses 2 projetos especiais de tex. E mais tarde deve chegar aqui, esse é um parênteses meu, o Fábio não disse isso, lógico, deve chegar aqui o nosso editor da Mitos, aí vocês podem ajudar a pressionar para ele publicar aqui esses 2 trabalhos. Beh, volevo aggiungere solo una cosa, quindi il personaggio di tex, che è un mondo intero in cui si può entrare, permette anche delle soddisfazioni che la sola pubblicazione del fumetto nella serie regolare potrebbe non dare. Cioè, io amo moltissimo pubblicare nella serie regolare, però il fatto di essere chiamato al tex speciale e di aver potuto illustrare questi 2 libri ti rende un autore apprezzato, perché capisci che chi ti propone la cosa ha notato il tuo lavoro nel fumetto seriale. Fábio desenha tex para a série normal, a série mensal. E ele dá muito prazer fazer isso. Porém, quando recebeu esse convite de fazer um tex especial, é um sinal de que o trabalho dele está sendo apreciado. Então, nesse tex gigante, nesse livro de ilustrações, ele procurou colocar o melhor que ele tinha como retribuição ao reconhecimento que foi quando recebeu o convite.
Quindi quello che volevo dire è che in realtà lavorare a Tex non è necessariamente un lavoro di routine, ma può essere molto creativo, perché Tex, come tutti i grandi personaggi, è una specie di contenitore che può contenere tanta creatività degli autori. Si può scrivere tutta la vita su Tex e continuare a fare delle cose interessanti. Desenhar Tex não é um serviço rotineiro, porque sempre surgem situações diferentes e em Tex pode-se colocar tudo, de todas as maneiras, e sempre haverá alguma coisa interessante a se fazer em Tex. Como as ilustrações que saíram no romance de Tex. É um livro à moda antiga, uma história de faroeste que o Tex conta da visão dele, e a cada grupo de páginas uma ilustração que representa aquele capítulo, a cena mais interessante daquele capítulo. Então tem desde o Tex quando era jovenzinho até chegar ao Tex que nós conhecemos, que tem por volta de 45 anos de idade nos quadrinhos. Kit Carson tem cerca de 60. E todos nós aqui estamos a meio caminho dos dois. Não, io sono più Kit Carson. Kit Tivitelli. Algo mais? Sim. Por favor, seu nome? Zé. Diga, Zé. Deixa eu ver se eu entendi. Você quer saber qual foi o formato ou o ambiente que eles sempre usam, eles gostam de usar? Ok. Voi voglio sapere, al disegnare una storia di Tex, quali elementi vi piace di più mettere nelle storie? Tu hai disegnato soltanto una fino adesso, ce ne avevi disegnato di più. Posso rispondere io, poi risponderà Fabio. Nel mio caso amo molto inserire elementi naturali, descrivere la natura, disegnare la natura vegetale, alberi, piante, fiori, eccetera, eccetera. Io sono anche un disegnatore che ha illustrato libri di piante, quindi ho una predilezione particolare per il mondo vegetale e comunque per tutto il mondo naturale. Amo meno disegnare fumetti ambientati al giorno d'oggi. Na versão do Lúcio para Tex, ele gosta de ambientes que representem mais a natureza. Desenhar árvores, desenhar flores. Ele já ilustrou um livro sobre flores e entende de jardinagem, que eu sei. Até comprou já umas sementes aqui na Saldanha Marinha para plantar em casa, porque não tem daquelas. E ele não gosta de desenhar gibis ambientados nos dias atuais. Naturalmente io sono un po' più irrequieto di Fabio, quindi mi capita di disegnare anche fumetti non di Tex, e se mi capita un fumetto ambientato nella realtà di oggi lo disegno comunque al meglio, molto bene. Ecco. Ele é um pouco mais irrequieto que Fábio Tivitelli, não gosta de desenhar certas coisas, mas se ele for encomendado para desenhar uma história ambientada nos dias de hoje, evidentemente ele vai dar o melhor de si. Dobbiamo disegnare bene tutto quello che ci capita. Quindi. Que deu para entender, né? Tem que desenhar bem tudo que aparecer na frente, senão não tem o dinheiro para o feijão, né? Io invece, parlando per me, devo dire che io per molti anni ho lavorato con lo scrittore Claudio Nizzi, e Nizzi era convinto che ogni disegnatore doveva disegnare un certo tipo di storie.
Per me aveva pensato che siccome è un disegno molto preciso ero adatto a disegnare storie con le città, storie urbane. Invece a me non piacevano molto, devo dire la verità. Fábio trabalhou muitos anos com o Cláudio Nisi, o roteirista de Tex, que substituiu o criador, e Nisi achava que para cada desenhista ele deveria entregar uma história que abrangesse elementos que o desenhista gostasse mais de desenhar. E por alguma razão, Nisi achou que Fábio gostaria de desenhar cidades e começou a pedir para ele desenhar histórias ambientadas mais nas cidades. Mas o que Nisi não sabia é que ele não gostava. Invece a me piace molto disegnare delle atmosfere anche particolari. Il mio stile di disegno si adatta forse di più a atmosfere notturne e sono molto felice di poter mostrare dopo al pubblico di Curitiba delle tavole della mia storia nuova, che appunto è quasi tutta ambientata di notte e ci sarà la storia di un fantasma addirittura, quindi ci saranno degli elementi molto forti di fantasia. Vedrai il ritorno del Morisco, che è un personaggio in Italia molto amato, e mi sto divertendo molto di più perché disegnare delle scene d'azione, di inseguimenti con un fantasma nella nebbia, di notte, nella palude è molto più divertente che disegnare una città. Em vez de desenhar cidades, a preferência dele é por cenas noturnas. Ele gosta de desenhar ambientes noturnos. E nesse Tex gigante que lhe foi encomendado, ele pôde nadar de braçada, porque o Tex é quase todo no escuro, de noite. Então tem neblina, tem pântano, mas tudo naquela luz um pouco escura da noite. Ele se divertiu bastante em fazer, porque é isso que ele gosta. Nessa história também se fala de um fantasma, tem o retorno do El Morisco, que começou a sair no Brasil como Bruxo Moro. Então dá para sentir, por como o Fábio fala, que ele está se divertindo um monte em desenhar essa história. E depois, claro, vai querer saber se nós gostamos de ler. Perguntas? Por favor. Elvo. Elvo. Ah, desculpe, esqueci de você. Pode passar na próxima? Ou vai ele primeiro? Obrigado. Elvo. Giornalista, lui vuole sapere come funziona Tex nel mercato americano, ossia. Sì, per presto. No. Resposta rápida, não existe. Não funciona. Houve uma experiência de publicar Tex nos Estados Unidos, quando foi feito aquele Tex gigante do Joe Kubert, que era justamente a intenção de entrar no mercado americano. Mas como de regra, americano não curte muito o que não é feito lá, Tex não faz sucesso. Não sabemos por quê, porque afinal de contas o Velho Oeste é a história dos Estados Unidos e eles não gostam, não sei, só porque é feito fora da Itália. No, posso solo raccontare un aneddoto. Io curo un festival che si chiama Castelli Animati in cui si mostrano film d'animazione d'autore. E quell'anno abbiamo recuperato un cartone animato che Galleppini ha realizzato su Tex, un esperimento che era di 3 minuti e mezzo, in cui c'era un inseguimento di Tex che sparava a un gruppo di indiani. C'erano degli amici dagli Stati Uniti quell'anno al festival e sono quasi rimasti scandalizzati nel vedere sparare contro gli indiani. Cioè gli americani hanno un senso di colpa enorme adesso hanno un enorme senso di colpa, per cui dopo la rivisitazione della loro storia forse non permetterebbero più quelle che sono delle scene classiche del cinema americano che Tex usa nel suo immaginario. É um caso que o Lucas está contando, é que ele cuida de um festival chamado Castelos Animados e que também apresenta desenhos animados. E numa edição dessas... Em que cidade foi? La
città del festival è Genzano, vicino a Roma. Perto de Roma, a cidade onde ocorre esse festival. E numa ocasião foi apresentado um desenho animado feito por Galepini, muito tempo atrás, com 3 minutos e meio de duração. E era um desenho de Tex, desenho animado. E nesse desenho o Tex perseguia e dava tiros em índios e matava os índios. E tinha 2 amigos do Luca que estavam presentes, que eram americanos, ficaram escandalizados ao ver aquele desenho animado, perguntando como é que alguém podia ter feito uma coisa daquelas. Por quê? Diz Luca, pelo senso de culpa que os americanos têm do massacre que fizeram de índios, então hoje eles se escandalizam de ver isso aí, porque joga na cara deles. E hoje os faroestes, quando existe americano, é mais revisionista, ou seja, o índio não é mais aquele índio mau, em suma, é o senso de culpa dos americanos. Penso che sia una possibilità, uno dei motivi possibili. Por favor. Marcos Guazelli. Perché in Italia piacciono così tanto? In Italia tutti amano il faroeste, sono giocattoli, libri, riviste, fumetti. Beh, ora sempre Agli meno. italiani piace tanto il faroeste. Veramente agli italiani piace il Tex, Sì, questa cosa va detta. Luca me disse, na verdade os italianos não gostam de faroeste, eles gostam de Tex. Se posso dire, allora io non lavoro per Panorama ma per Repubblica. Ah, sim, desculpe, a revista dele não é Panorama, é o jornal La Repubblica, não é a Veja dele, seria a concorrência. Noi abbiamo, anche politicamente, noi abbiamo ristampato tutti i volumi di Tex in 3 anni e mezzo. Io ho scritto le introduzioni cercando di analizzare le varie storie che venivano pubblicate. Vuoi dire fatto questo? Sim, e com o jornal que ele trabalha, que é o La Repubblica, evidentemente foi um erro meu, eles já publicaram nesses anos quase todas as histórias de Tex. No, quasi tutte. Quase, não próprio, tutte. Tutte. Degli albi regolari tutte. Arriva dal 608. Mamma mia. Então, está saindo na Itália essa coleção junto com o jornal La Repubblica, todas as histórias de Tex em cores, que é a mesma edição que está saindo no Brasil, publicado pela Mitos, que o Dorival chegou aí, se escondeu, não sei onde é que ele foi. E o Luca é quem escreve as matérias desses Tex coloridos, que na versão brasileira eu sou obrigado a escrever, porque se usarmos o material do Luca, nós vamos tudo preso.